dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Hoje à noite, quero que vocês abram comigo uma passagem das Escrituras muito familiar a todos vocês. E isso se encontra em Romanos, capítulo 1. E o versículo 17. E então eu quero que a gente vá para Gálatas, o 6º capítulo, onde no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo está explicando o que ele quis dizer no versículo 17 do 1º capítulo. E esse foi o versículo que abalou toda a Europa há pouco mais de 500 anos, quando foi descoberto e foi revelado a ele de uma forma poderosa para Martinho Lutero. 1º capítulo de Romanos, versículo 17. E aí está a justiça de Deus revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não por nossa própria bondade, não por nossas próprias obras, mas pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se gloriose. Então passemos para Gálatas, o 6º capítulo. Que capítulo maravilhoso é este 5º capítulo e o 6º capítulo. E o 6º capítulo tem algo sobre o que eu quero falar e eu nunca antes preguei um sermão sobre este texto. Começando com o versículo 7. Não se enganem, Deus não se deixa escorregar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que semear na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas aquele que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quero falar hoje à noite sobre semear e colher. Percebi quando chegamos na exuberante terra agrícola que fica aqui, neste Red River Valley. Acho que não há nada parecido nos Estados Unidos. Eu costumava vir a Fargo com bastante frequência, parava aqui em Fargo, Moorhead. Não dava para chegar a Winnipeg sem parar na Northwest Airlines aqui em um DC-3 nos anos 40. Costumávamos ir e voltar de Winnipeg muito, e parávamos muito aqui, e eu via este país, e frequentemente me maravilhava com sua exuberância, e parabenizava você e seus avós e pais que vieram aqui e se estabeleceram aqui, porque esta se tornou uma das grandes áreas de todos os Estados Unidos. Eu nasci e fui criado em uma fazenda, e li sobre famílias que estavam perdendo suas fazendas familiares, e fui criado em uma fazenda familiar. E eu me lembro dos dias lá atrás, nos anos 20 e 30, durante a depressão, quando meu pai procurava chuva e nós orávamos por chuva e cultivávamos trigo, cevada e grãos. Não tínhamos beterraba, mas cultivávamos outras coisas que seriam familiares para você. Então meu pai tinha o que ele chamava de fazenda de caminhões, onde ele cultivava vegetais. E então tínhamos gado leiteiro e ordenhamos. E todas as manhãs, desde os meus 7 ou 8 anos, eu tinha que acordar às 3 horas e ir ordenhar vacas. E quando eu estava no ensino médio, eu ordenhava 20 vacas todas as manhãs antes de ir para a escola e ordenhava essas mesmas 20 quando eu voltava da escola. E então eu sabia um pouco sobre o trabalho na fazenda. Agora, eu acredito que na Bíblia há 5 leis na semeadura e na colheita. Primeiro, você deve semear para colher. Na China, sementes de 2000 anos foram retiradas de uma tumba antiga e elas estão brotando hoje e produzindo tomates, embora tenham sido semeadas há 2000 anos. Mas não foi até que elas foram semeadas que elas puderam produzir uma colheita para a colheita. Temos que semear para colher. Agora, em Oséias diz: semeie para vocês mesmos em retidão. Pense nisso. Semeie em bondade. Semeie em retidão. Colha em misericórdia. Se você semear em justiça, vivendo uma boa vida, colocando sua fé e sua confiança em Cristo, você vai colher a misericórdia de Deus e a graça de Deus e a salvação. Pois é tempo, diz a Escritura, de buscar o Senhor até que Ele venha e reine a justiça sobre você. A justiça reinou sobre você porque a menos que você esteja vestido com o pano da justiça de Deus, você nunca entrará no céu. E esse conjunto de roupas, ou essa vestimenta de justiça, foi providenciado pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Temos uma cruz em todas as nossas igrejas, seja qual for a nossa denominação.
Concordamos em uma coisa: a cruz é o fato central do cristianismo, e foi na cruz que Cristo foi pendurado pelos nossos pecados, morreu por nós e nos proporcionou uma justiça que você não pode obter por si mesmo. No Salmo 126:5 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz em lágrimas, por assim dizer, para que pudéssemos ter a alegria da salvação. Agora, se você quer se tornar um advogado, ou um médico, ou um cientista, ou um professor, você tem que passar anos estudando. Você semeia estudo e colhe profissionalmente. Havia um caipira do sul que se sentia perdido na Times Square, Nova York. Então ele perguntou a um rapaz de barba longa: como você chega ao Carnegie Hall? E estalando os dedos, o homem barbudo respondeu: prática, cara, prática. E para ser um grande músico como Pavarotti, você tem que praticar apaixonadamente e perpetuamente. Você colhe excelência se semear esforço, mas você tem que semear para poder colher. Você tem semeado em boas ações, você tem semeado em arrependimento, você tem semeado em fé, você tem semeado em leitura da Bíblia, oração e ida à igreja fielmente, você tem semeado para poder colher a graça e a misericórdia de Deus? Ou você tem semeado a aveia selvagem que tantas pessoas semeiam? Ou tem semeado coisas para sua própria luxúria e seus próprios prazeres? E você vai colher algum dia aquilo que você semeou. E então a segunda coisa: se você semear, você colherá. Cada pessoa é um semeador e um ceifeiro. Agora, a Bíblia ensina que Satanás é um enganador. E em Gálatas 6 diz: não sejais enganados. Muitos de vocês já estão enganados. Aquele que semeia na sua carne, isto é, luxúria, drogas, sexo ilícito, beber muito da carne colherá corrupção. Em Provérbios 6 diz: o homem mau semeia discórdia, portanto sua calamidade virá repentinamente. De repente ele será quebrado sem remédio. A Bíblia avisa que se continuarmos com esse tipo de vida, seremos quebrados. Nós vamos colher o que plantamos. Henry Wadsworth Longfellow, em seu The Reaper and the Flowers, diz: embora os moinhos de Deus moam lentamente, eles moem extremamente fino. Você se lembra que Caim ficou com ciúmes de seu irmão Abel, e ele matou seu irmão em um ataque de ciúmes e ira, e se tornou o primeiro assassino. E essa foi a primeira guerra. E isso aconteceu no paraíso. Muitas pessoas dizem: se nós apenas mudarmos a sociedade, se fizermos o mundo melhor, se gastarmos mais dinheiro, se todos tiverem tudo o que querem, produziremos um novo homem. Marcos ensinou. Era isso que Lenin acreditava fortemente. Ele tinha grandes ideais. Ele acreditava que eles iriam, no final, produzir um novo homem. Mas já vivemos o suficiente agora para saber que isso não produziu um novo homem. A única pessoa que pode produzir um novo homem é aquela que disse: você deve nascer de novo. Não significa realmente nascer de novo. Significa nascer do alto, nascer pelo Espírito de Deus. Assim como você nasceu no mundo físico do ventre de sua mãe, você deve nascer no mundo espiritual. E assim, em um sentido, é nascer pela segunda vez. A terceira coisa é que você colherá o que semear. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Em Números 32 diz: tenha certeza de que seu pecado te encontrará. Tenha certeza. Seu pecado, e todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador. A Bíblia diz que todos pecam e ficam desproximidos da glória de Deus. E pecado significa a quebra da lei de Deus, a quebra dos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se você quebrar esses mandamentos em um lugar, você é culpado de todos. E todos nós somos pecadores e quebramos todos os mandamentos. Todos nós precisamos da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Tenha certeza de que seu pecado o encontrará. Todo pecado que já foi cometido será descoberto nesta vida ou no julgamento.
Em algum lugar, em algum momento, cada pequeno pecado que você cometeu e cada grande pecado irão te descobrir. Porque você se lembra das fitas da época de Watergate e do que elas fizeram com um presidente? Deus tem fitas. Muito mais sofisticado. Ele não apenas registra todas as nossas ações, mas todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas intenções são registradas. E você pode negar isso no julgamento e dizer, Deus, isso simplesmente não aconteceu dessa forma. Ele tem tudo lá. Ele tem todas as escolhas morais que você enfrentou e o caminho que você tomou. Você colherá o que você semear. Em Jó 4 diz, aqueles que aram iniquidade e semeiam maldade, colhem o mesmo. Você vai colher. Tudo o que você semear, você colherá. Eu li na Time Magazine uma resenha de um livro intitulado Wild Oats. E algumas pessoas vivem pela filosofia de que você semeia sua aveia selvagem a semana toda. Então vai à igreja na manhã de domingo e reza pela quebra da colheita. Não vai ser assim. A colheita vai chegar. E quantos de nós vamos à igreja e realmente não conhecemos Cristo? Eu conhecia. Eu era realmente um presbiteriano. E eu fui batizado. Fui confirmado na igreja. E eu pensei que estava tudo bem. Eu pensei que o pastor era um pouco chato. Eu particularmente não gostava de ir à igreja, mas eu ia porque meus pais me mandavam ir. E se você conhecesse meu pai, você sabe que você iria se ele mandasse. Mas eu realmente não tinha Cristo em meu coração. Eu não tinha certeza. Eu não sabia que se eu morresse, eu iria para o céu. Eu não tinha certeza disso. Eu não tinha certeza de que meus pecados tinham sido perdoados. Então, um dia, quando eles tiveram uma reunião evangelística, eu fui em frente e recebi Cristo em meu coração e recomprometi minha vida com Cristo. E eu me lembro das coisas que prometi àqueles anciãos quando me encontrei com eles na hora da confirmação. E eu disse, Senhor, vou renovar minha vida para você. Vou me render a você. Não tenho certeza de onde estou, mas quero ter certeza. E essa simples decisão mudou minha vida inteira. Mas a vida nem sempre funciona assim. Em Provérbios 28 diz, aquele que cobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e abandona terá misericórdia. Deus está disposto a ter misericórdia de você. Ele está disposto a conceder sua graça sobre você. Ele está disposto a perdoar você, se você estiver disposto a se arrepender de seu pecado e recebê-lo. Você vê, a Bíblia diz que o pecado não faz respeito às pessoas. Em Tiago 1 diz, todo homem é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência e seduzido. Então, quando a concupiscência concebe, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, gera a morte. E essa morte não é apenas a morte natural quando seu corpo morre, mas você pode estar morto agora mesmo onde está sentado, espiritualmente morto. Você está morto para Deus. Essa é a razão pela qual as pessoas não conseguem encontrar paz, alegria e felicidade hoje. Elas procuram por isso. Elas querem, mas não conseguem encontrar. Você não consegue encontrar isso nas drogas. Você não consegue encontrar isso em um caso extraconjugal. Você não consegue encontrar isso em nenhum outro lugar. Você pode ter um tempo temporário. Você pode ficar bêbado e sair com uma garota e se divertir por um tempo. Mas isso logo passa. Foi-se. Eu tinha um bispo. Tivemos vários bispos, mas um bispo em particular que se apresentou em nossa reunião. Um bispo anglicano na Inglaterra. E depois eu o vi em particular e disse, bispo, por que você teve que se apresentar? Ele disse, você sabe, eu fui para a universidade, eu obtive meus diplomas, e eu fui para a escola teológica e todo o resto. E ele disse, eu estou agora na casa dos 50 e eu sou um bispo. Mas ele disse, eu não tenho certeza de onde eu estou diante de Deus e eu só queria ter certeza. Você se sente assim? Você pode ter certeza hoje à noite antes de sair daqui. E então a quarta coisa, a ignorância do que você está semeando não vai te impedir de colher. Levítico 19:19 diz, não semearás teu campo com semente misturada. A Bíblia ensina que quando a boa semente da palavra de Deus é semeada, o diabo vem e semeia joio. Jesus disse que você pode semear ou permitir que seja semeado em sua vida para o diabo, e você colherá o inferno. O diabo, há milhares de anos, vem enviando um convite para o inferno a todos aqueles que semeiam os pecados da carne, àqueles que permitem que Satanás semeie joio em suas vidas. Venha a Cristo agora, entregue a Ele sua vida. Na cruz, Jesus Cristo venceu Satanás
o inferno e o pecado. E em 1 João 3 diz: aquele que comete pecado é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para que possamos viver a vida depois de Cristo. 1 João 4,4 diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Cristo vem para viver dentro de você e te dá um novo poder, para viver uma vida que você nunca sonhou que poderia viver. E Ele produz dentro de você amor e alegria e paz e satisfação e realização que você nunca conheceu antes. E Ele coloca você no caminho certo, porque Jesus disse que há dois caminhos da vida: o caminho largo que leva à destruição e o caminho estreito que leva à vida eterna. E então, em quinto e último lugar, você colherá mais do que plantou. Oséias 8:7 diz: eles semearam vento e colherão tempestade. João 4:36 diz: ele recebe salário que ceifa. Charles Reed escreveu: há um século semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Lord Macaulay, o grande historiador, escreveu uma vez: os velhos colhem. Alguém estava mostrando um clérigo através de uma das prisões outro dia no leste. E eles viram um velho sentado ali chorando. E eles perguntaram ao diretor: o que ele está fazendo? E o diretor respondeu: ele está colhendo. E é para lá que muitos de nós estamos indo. Estamos indo para um lugar onde vamos colher. Temos semeado todas essas semanas, meses e anos e achamos que estamos nos virando com isso. Nossa consciência não nos incomoda mais. Por quê? Porque a Bíblia ensina que você pode endurecer sua consciência. Você pode fazer com que ela se torne morta. Ela não fala mais. Não é mais um guia preciso para você. Venha a Cristo e Ele ressensibilizará sua consciência. 100 milhões de pessoas morrem a cada ano. 270 milhões morrem a cada dia. 10 mil pessoas morrem a cada hora. 180 morrem a cada minuto. 3 morrem a cada segundo. E você será uma dessas estatísticas um dia desses. Você está pronto para encontrar Deus? A Bíblia diz: preparem-se para encontrar Deus. Jesus disse: os mortos sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Duas multidões. Você diz: bem, Billy, o que tenho que fazer para ter certeza? Para ter certeza. Muitas pessoas querem ter certeza, mas não sabem o que fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. A palavra arrepender-se significa voltar, mudar a direção da sua vida, mudar sua mente. Você muda sua mente sobre Deus. Você muda sua mente sobre você mesmo e sua necessidade de Deus. E você vai para casa pronto para mudar a maneira como trata sua esposa, ou seu marido, ou seus pais, ou seus filhos, ou seus vizinhos, ou as pessoas com quem trabalha. Você está pronto para uma mudança. Segundo, você coloca sua total confiança e sua total fé somente em Cristo. Você não depende de mais nada para sua salvação futura, exceto a cruz e a ressurreição de Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos. A palavra graça significa favor imerecido, algo que eu não mereço. Billy Graham não merece ir para o céu. Eu mereço ir para o julgamento. Eu mereço o inferno. Mas vou para o céu pela graça de Deus. Por Cristo que morreu na cruz e disse: meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento terrível, algo aconteceu que nenhum de nós realmente entende. Deus colocou sobre ele os pecados de todos nós. Jesus se tornou o grande portador do pecado. Ele morreu por nós. Então ele entra em nossos corações e nos dá poder para fazer boas obras. E saímos com um fardo pelos nossos vizinhos, um fardo pela paz no mundo, um fardo para ajudar os famintos, para alimentar os pobres, para ajudar os pobres. Essa é nossa responsabilidade como crentes, mas não temos o poder de fazer as coisas que deveríamos fazer, ou de viver a vida que deveríamos fazer. Mas Jesus Cristo dá isso a você. Ele ressuscitou. Amém. E colhemos vida eterna, perdão, paz, alegria, amor. O poder do Espírito Santo vem dentro da eternidade no céu. Nós cantamos a música há um momento, Amazing Grace. Você conhece a história dessa música? Foi escrito por um traficante de escravos, um homem chamado John Newton.
E John Newton se tornou escravo de um escravo na África Ocidental. Um dia, quando ele estava voltando para a Inglaterra no navio negreiro e tratando os escravos de forma miserável e terrível, eles tiveram uma tempestade e ele caiu de cara no chão e se lembrou de algumas escrituras que sua mãe lhe ensinou quando ele era menino. E ele recebeu Cristo em seu coração e isso mudou sua vida. E ele voltou para a Inglaterra e se tornou um grande amigo daqueles que um dia liderariam a luta contra a escravidão no parlamento. E fez mais para ajudar provavelmente do que qualquer outra pessoa a motivar o povo britânico a proibir a escravidão. Ele mesmo se tornou ministro de uma igreja anglicana. Ele mesmo escreveu muitos hinos. E esse foi um dos hinos que ele escreveu, Amazing Grace, que doce o som. Eu não mereço isso. John Newton disse, eu não mereço isso. E quando ele era um homem velho e mal conseguia subir no púlpito, e ele estava na idade dos seus 80 anos, ele segurou o púlpito e disse, eu não sei muito. Mas ele disse, eu sei disso, que sou um grande pecador e tenho um grande Salvador. E John Newton deixou sua marca para Deus depois de ser um terrível pecador. Você pode ser perdoado de qualquer pecado, qualquer falha, pode ser hipocrisia, seja o que for, mas hoje à noite você gostaria de ter certeza. Vou pedir para você fazer algo que pedi a africanos aos milhares para fazerem, asiáticos aos milhares, europeus aos milhares, americanos aos milhares, e eu os vi fazerem isso aos milhares. Vou pedir que você se levante do seu assento onde está sentado agora e venha e fique em pé na frente deste lindo gramado e fique ali por um momento ou dois em silêncio e diga, você sabe, eu quero ter certeza sobre isso. Eu quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados. Eu quero saber que estou indo para o céu. Eu quero essa paz sobrenatural, alegria e realização que Cristo pode me dar. E eu quero resolver isso. Eu gostaria de me dedicar novamente aos meus votos de confirmação ou ao que meu batismo significou. Seja qual for o motivo, seja qual for sua necessidade, vou pedir que vocês se levantem, venham e fiquem de pé. E depois que todos vocês tiverem vindo e ficado ali, vou fazer uma oração com vocês e dar a vocês alguma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Se vocês estiverem com amigos ou parentes, eles esperarão. Ou você pode ser o único da sua área a vir, mas levante-se e venha. Vou pedir que ninguém saia do estádio agora, neste momento sagrado. E todos em atitude de oração. Você se levanta e vem. Você pode ser um membro da igreja. Você pode não ser um membro de nenhuma igreja. Eu não sei quem você é, mas você precisa de Cristo. Você vem agora mesmo. Nós vamos esperar por você. Apenas venha e fique aqui em silêncio. Jovem e velho, quem quer que você seja. Nós vamos esperar, católico ou protestante, judeu, tanto faz. Você vem e fica aqui e diz sim e se certifica do seu relacionamento com Cristo. Você pode estar no coral ou pode apenas seja alguém que entrou, mas Deus está falando com você. Você vem. Apenas fique aqui na frente, atrás dessas câmeras ali, ou por aqui ou bem aqui. Nós vamos esperar por você. Rapidamente, traga alguém com você. Dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Hoje à noite, quero que vocês abram comigo uma passagem das Escrituras muito familiar a todos vocês. E isso se encontra em Romanos, capítulo 1. E o versículo 17. E então eu quero que a gente vá para Gálatas, o 6º capítulo, onde no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo está explicando o que ele quis dizer no versículo 17 do 1º capítulo. E esse foi o versículo que abalou toda a Europa há pouco mais de 500 anos, quando foi descoberto e foi revelado a ele de uma forma poderosa para Martinho Lutero. 1º capítulo de Romanos, versículo 17. E aí está a justiça de Deus revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não por nossa própria bondade, não por nossas próprias obras, mas pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se gloriose. Então passemos para Gálatas, o 6º capítulo. Que capítulo maravilhoso é este 5º capítulo e o 6º capítulo. E o 6º capítulo tem algo sobre o que eu quero falar e eu nunca antes preguei um sermão sobre este texto.
Começando com o versículo 7. Não se enganem, Deus não se deixa escorregar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que semear na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas aquele que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quero falar hoje à noite sobre semear e colher. Percebi quando chegamos na exuberante terra agrícola que fica aqui, neste Red River Valley. Acho que não há nada parecido nos Estados Unidos. Eu costumava vir a Fargo com bastante frequência, parava aqui em Fargo, Moorhead. Não dava para chegar a Winnipeg sem parar na Northwest Airlines aqui em um DC-3 nos anos 40. Costumávamos ir e voltar de Winnipeg muito, e parávamos muito aqui, e eu via este país, e frequentemente me maravilhava com sua exuberância, e parabenizava você e seus avós e pais que vieram aqui e se estabeleceram aqui, porque esta se tornou uma das grandes áreas de todos os Estados Unidos. Eu nasci e fui criado em uma fazenda, e li sobre famílias que estavam perdendo suas fazendas familiares, e fui criado em uma fazenda familiar. E eu me lembro dos dias lá atrás, nos anos 20 e 30, durante a depressão, quando meu pai procurava chuva e nós orávamos por chuva e cultivávamos trigo, cevada e grãos. Não tínhamos beterraba, mas cultivávamos outras coisas que seriam familiares para você. Então meu pai tinha o que ele chamava de fazenda de caminhões, onde ele cultivava vegetais. E então tínhamos gado leiteiro e ordenhamos. E todas as manhãs, desde os meus 7 ou 8 anos, eu tinha que acordar às 3 horas e ir ordenhar vacas. E quando eu estava no ensino médio, eu ordenhava 20 vacas todas as manhãs antes de ir para a escola e ordenhava essas mesmas 20 quando eu voltava da escola. E então eu sabia um pouco sobre o trabalho na fazenda. Agora, eu acredito que na Bíblia há 5 leis na semeadura e na colheita. Primeiro, você deve semear para colher. Na China, sementes de 2000 anos foram retiradas de uma tumba antiga e elas estão brotando hoje e produzindo tomates, embora tenham sido semeadas há 2000 anos. Mas não foi até que elas foram semeadas que elas puderam produzir uma colheita para a colheita. Temos que semear para colher. Agora, em Oséias diz: semeie para vocês mesmos em retidão. Pense nisso. Semeie em bondade. Semeie em retidão. Colha em misericórdia. Se você semear em justiça, vivendo uma boa vida, colocando sua fé e sua confiança em Cristo, você vai colher a misericórdia de Deus e a graça de Deus e a salvação. Pois é tempo, diz a Escritura, de buscar o Senhor até que Ele venha e reine a justiça sobre você. A justiça reinou sobre você porque a menos que você esteja vestido com o pano da justiça de Deus, você nunca entrará no céu. E esse conjunto de roupas, ou essa vestimenta de justiça, foi providenciado pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Temos uma cruz em todas as nossas igrejas, seja qual for a nossa denominação. Concordamos em uma coisa: a cruz é o fato central do cristianismo, e foi na cruz que Cristo foi pendurado pelos nossos pecados, morreu por nós e nos proporcionou uma justiça que você não pode obter por si mesmo. No Salmo 126:5 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz em lágrimas, por assim dizer, para que pudéssemos ter a alegria da salvação. Agora, se você quer se tornar um advogado, ou um médico, ou um cientista, ou um professor, você tem que passar anos estudando. Você semeia estudo e colhe profissionalmente. Havia um caipira do sul que se sentia perdido na Times Square, Nova York. Então ele perguntou a um rapaz de barba longa: como você chega ao Carnegie Hall? E estalando os dedos, o homem barbudo respondeu: prática, cara, prática. E para ser um grande músico como Pavarotti, você tem que praticar apaixonadamente e perpetuamente. Você colhe excelência se semear esforço, mas você tem que semear para poder colher. Você tem semeado em boas ações, você tem semeado em arrependimento, você tem semeado em fé, você tem semeado em leitura da Bíblia, oração e ida à igreja fielmente, você tem semeado para poder